Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos, discutindo um pouquinho sobre a atividade industrial no Brasil. A atividade industrial no Brasil, eu vou discutir com vocês 4 grandes períodos da industrialização brasileira, fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste, em particular, e depois, num próximo momento, vamos discutir um pouquinho sobre o transporte dentro desse contexto da atividade industrial. Bem, de forma inicial, quero pontuar, nós vamos estar discutindo então a atividade industrial no Brasil, e eu quero pontuar com os senhores de forma bem rápida sobre 4 grandes períodos da industrialização brasileira, e também fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste. Então, vem comigo aqui. O primeiro grande período da industrialização brasileira foi o agroexportador, de 1500 a 1929. Um segundo período, o período nacionalista, 1930 a 1955. Um terceiro período, nacional desenvolvimentista, de 1956 a 1985. E um quarto período, que nós chamamos de período neoliberal, que aconteceu após 1986. Não perca o foco, estamos discutindo a atividade industrial no Brasil. Dentro desses períodos da industrialização brasileira, eu citei o primeiro agroexportador, de 1500 a 1929. Qual era a característica dele? Industrialização secundária, certo? Ele foi um período limitado, certo? Pelo Pacto Colonial. Havia, então, a escravidão e políticas agroexportadoras. Segundo período da industrialização brasileira, um bloqueio em 4 períodos, denominado de nacionalista, 1930 a 1955. Fatores marcantes: Revolução Industrial Brasileira, influenciada pela crise da economia cafeeira, emergência da burguesia industrial nacional, investimento em indústrias de bens de consumo não duráveis, investimentos estatais em indústrias de base. Terceiro período da industrialização brasileira, de 1956 a 1985, nacional desenvolvimentista. Características: aceleração da industrialização nacional, atração de multinacionais, destacando-se as automobilísticas, que passaram a ser o carro-chefe da industrialização nacional. Quarto período, neoliberal, após 1986. Características: internacionalização do Parque Industrial Nacional, falência de indústrias nacionais, perda de competitividade no âmbito da globalização. Comigo aqui na tela, agora seguindo a atividade industrial no Brasil. Bem, como estamos discutindo, e gostaria, antes de ler com os senhores aqui na tela, vou colocar alguns fatores que foram motivadores da concentração industrial no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Vamos estar discutindo, na realidade, aqui na lição, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Bem, fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste: pioneirismo industrial estimulado pela economia cafeeira. Houve o que? Um acúmulo de capital, desenvolvimento de infraestrutura urbana como transporte e comunicação, mercado consumidor, mão de obra imigrante, concentração dos investimentos estatais em indústrias de base, maior atração de multinacionais devido à presença de maior mercado consumidor e das indústrias de base. Agora, pontuado, então, estes itens como 4 grandes períodos da industrialização brasileira e também fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste, vamos discutir São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Comigo aqui, o estado de São Paulo é o mais industrializado do Brasil, e sua industrialização desenvolveu-se a partir do maior polo industrial do país, que é a Grande São Paulo, em 4 eixos viários. Bem, vamos lá? São 4 eixos. O primeiro eixo prolonga-se do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, até os centros industriais de Cubatão e Santos, na Baixada Santista. Segundo eixo, ao longo da Via Dutra, do Vale do Paraíba, envolve centros como Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. Terceiro eixo, ao longo da Anhanguera, encontram-se centros poliindustriais de destaque, como Jundiaí, Campinas,
Ribeirão Preto e alguns centros monoindustriais, como Franca, de calçados, Itu, de cerâmica. Quarto eixo, estamos discutindo atividade industrial no Brasil, estamos discutindo basicamente, já pontuei alguns fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste, estamos discutindo o Sudeste, quarto eixo, ao longo da Via Castelo Branco, tem como destaque o centro têxtil de Sorocaba. A expansão para o interior do estado foi bastante acelerada na década de 80, em razão de inúmeras crises econômicas. Muitas indústrias buscaram benefícios dos quais já não se dispunham no polo da Grande São Paulo. Discutimos então esses quatro eixos. Agora vamos para um segundo polo, né, da região sudeste, que é o Rio de Janeiro, né? Segundo grande polo industrial do Sudeste é o Rio de Janeiro, com destaque para a Baixada Fluminense, onde se situa a refinaria de Duque de Caxias, que é um centro polo industrial com importante concentração de operários, a Zona Serrana, centro têxtil tradicional, e o Vale do Paraíba, onde se encontra a Companhia Siderúrgica Nacional, também conhecida como CSN, comigo aqui em Minas Gerais agora. Em Minas Gerais, o governo do estado tem utilizado nos últimos tempos a estratégia de conceder diversos incentivos com o objetivo de atrair investimentos para a indústria, o que levou à implantação de um parque industrial em torno da capital e de distritos industriais como Contagem e Betim. Só quero pontuar com os senhores, né, que nós estamos discutindo a atividade industrial no Brasil. Estamos mais precisamente discutindo aqui um pouquinho sobre a região Sudeste. Agora vamos avançar para a região Sul. A região Sul é a segunda mais industrializada do país, com destaque para as áreas poliindustriais de Porto Alegre e arredores, no Rio Grande do Sul, e da Grande Curitiba, no Paraná, que se concentra grandes indústrias de origem transnacional. O aproveitamento dos recursos naturais foi fundamental para a proliferação de indústrias no Paraná, como a indústria madeireira e de móveis em Curitiba e as indústrias carboquímicas de Criciúma e Siderópolis, em Santa Catarina. Comigo aqui na tela, vamos discutir um pouquinho agora sobre o Nordeste. Estamos discutindo a atividade industrial no Brasil. Começamos pontuando o quê? Sobre grandes períodos da industrialização brasileira, avançamos para alguns fatores motivadores da concentração industrial no Sudeste, discutimos o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e estamos avançando agora para as outras regiões. Vamos ler agora a região Nordeste. O Nordeste possui indústrias modernas que resultaram, sobretudo, do planejamento governamental. Na bacia do Rio São Francisco, o setor hidrelétrico de porte significativo e a mão de obra abundante e barata atraíram capitais do Centro-Sul, que se concentraram principalmente nas metrópoles regionais de Salvador, na Bahia, e Recife. Aqui comigo na tela, agora vamos discutir um pouquinho da região Norte. Destacam-se as indústrias de extração mineral e a Zona Franca de Manaus, frutos do planejamento governamental em Barcarena, certo? Município próximo a Belém, encontram-se indústrias de processamento de minerais. A Zona Franca de Manaus, por sua vez, surgiu do investimento de capitais internacionais e teve como base a criação de unidades de montagem de eletroeletrônicos destinados a mercados extra-regionais. Comigo aqui na tela, ainda o item de número 7, né? Ainda pouco expressiva atividade industrial no centro-oeste, né? Centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e o nosso querido Distrito Federal, né? Vem crescendo significativamente nas últimas décadas, especialmente nos setores alimentício e têxtil, produção agroindustrial. A maior parte das indústrias está concentrada nas principais áreas urbanas, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Anápolis, e no Distrito Agroindustrial de Anápolis, criado em 1976, atualmente são desenvolvidas atividades industriais importantes, como a farmacêutica, a automobilística, além da agroindústria. Vamos resolver um exercício para fixação do que nós acabamos de discutir aqui. Vem comigo aqui na tela. Diz assim, exercício de número 3. Sobre a distribuição regional das indústrias no Brasil, assinale a alternativa correta. Aqui é a letra A. Vamos lá. Ainda se observa uma nítida concentração industrial na região Sudeste, e discutimos isso agora há pouco, porque é que está concentrado na região Sudeste.
foi pioneirismo industrial, estimulado pela economia cafeeira, teve um grande acúmulo de capital, próximo de mercado consumidor, mão de obra imigrante e outros itens que nós discutimos já, né? Então ainda se observa uma nítida concentração industrial na região sudeste, sendo este um reflexo das desigualdades sociais e econômicas que marcaram a evolução política e econômica de nosso país. Vou pedir a vocês para que me acompanhem agora. Discutimos um pouquinho sobre a atividade industrial no Brasil e agora eu quero discutir com os senhores sobre o transporte. Vem comigo aqui na tela, o transporte. Características e transformações das estruturas produtivas, tá? O setor terciário da economia, então só lembrando, né, os setores da economia primário, está mais voltado para a extração, não é? O secundário, estamos falando da industrialização, também envolvendo a construção civil, e o terciário, um setor de serviços, né, que é a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor, vamos usar esse termo, né? Um setor terciário da economia abrange diversas atividades vinculadas ao comércio de mercadorias, varejista e atacadista, e a prestação de serviços públicos e privados. Nas últimas décadas, foi o setor que mais cresceu em importância no mundo, resultado principalmente do crescimento urbano ocorrido neste período. No Brasil, o valor da produção do setor terciário, né, corresponde a mais de metade do produto interno bruto, das nossas riquezas, de tudo que é gerado das nossas riquezas. Trata-se do setor que mais gera empregos formais no Brasil. Aqui tem um gráfico mostrando essa evolução para os senhores depois apreciarem, né? Aqui o item de número 3, o setor de transporte funciona como base de sustentação para a expansão do fluxo de produção e do comércio de mercadorias que são produzidas em um país. Atualmente, as mercadorias são transportadas na sua quase totalidade, utilizando-se de 5 modais de transporte. Então, nós temos o transporte rodoviário, ferroviário, o hidroviário, o aquaviário, né, barcos, navios, né, balsas, o aeroviário e o dutoviário, né, realizado por meio de dutos, né. Então, por exemplo, oleoduto, petróleo, óleo, gasolina, diesel, né? Os gasodutos, né? Por exemplo, o gás natural, tá? Item de número 4 aqui na tela. Para analisar as vantagens e desvantagens do uso de diferentes modais, leva-se em conta uma série de fatores, entre os quais o nível de consumo de energia utilizado para transportar determinado produto, o tempo em que o deslocamento é realizado, a segurança da mercadoria transportada, o número de transbordo, né? O que é transbordo? A transferência da mercadoria de um veículo transportado para outro, do mesmo tipo, para a continuação da viagem, né? Então, o número de transbordos necessários para a mercadoria chegar ao seu destino e a flexibilidade que cada modal oferece ao seu usuário em termos de horário e rotas a serem seguidos. Comigo aqui no último item que nós vamos abordar agora, o item 5, o predomínio do transporte rodoviário no Brasil, segundo muitos analistas, é um dos fatores que explicam o fraco poder de competitividade de muitos produtos brasileiros no exterior. Esse fato se agrava em decorrência de grande parte da malha rodoviária brasileira se apresentar em condições bastante precárias, e é lógico que nós estamos discutindo o quê? Que encarece, né? Tudo isso encarece o custo da mercadoria. Vamos resolver aqui um exercício para que a gente fixe o que nós acabamos de discutir. Diz assim: analise a distribuição da PEA, população economicamente ativa, por setor de atividade e assinale a alternativa que melhor explica seu significado. Então, nós temos aqui uma distribuição do setor primário, 20,9% da população, setor secundário, 19,2%, e o setor terciário ocupando a maior parcela, né, demonstrado aqui no gráfico, com quase 60% da população. Qual é a resposta que melhor explique seu significado? Certo? A letra C. O grande contingente de trabalhadores no setor terciário é típico de um país o quê? Urbanizado, muita gente morando na cidade, né? Dado que as atividades desse setor são as mais intensas em cidades, certo? Então, esta resposta C é a que melhor exemplifica o que foi afirmado e o que está descrito no gráfico que nós acabamos de observar. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.